Estamos então aqui novamente para a quinta aula. Então, esse é o meu projeto de extensão, estágio híbrido do ensino fundamental, a instituição de ensino é Uninter. Eu sou a Nádia, meu RU é 1799736, estou cursando licenciatura em pedagogia e esse curso é o treinamento em Libras, do Polo de Rio do Sul, Santa Catarina. Então, o que nós vamos aprender hoje na quinta aula? Os conteúdos do site do Inês, né? Que tem diversas formas de aprendizado, explicações da minha parte sobre Libras, a lista de presença e a atividade ao fim. Eu explicarei como será. Então, hoje eu vou explicar sobre os sinais da gramática e de cores em Libras. O que é a gramática? A gramática, deixa eu até tirar daqui para ficar mais fácil. A gramática ela tem como principal função regular a linguagem, estabelecer padrões de escrita e fala para os falantes de uma língua. Graças à gramática, a língua pode ser analisada e preservada, apresentando unidades e estruturas que permitem um bom uso da língua. Então, nós vamos ter algumas explicações sobre a gramática em Libras. A gramática de Libras também possui regras para estruturação de textos similares à construtiva com a gramática da língua portuguesa, relacionadas à morfologia, coesão, coerência e semântica, conforme afirma Quadros 2007. As línguas de sinais, a ALS, é a língua natural da comunidade surda. Não é simplesmente mímica e gestos soltos. Elas não são universais, como alguns pensam. Cada país tem uma língua. E aqui no Brasil, a lei que nos ajuda a nos orientar com relação a Libras é a Lei número 10.436, de 24 de abril de 2002, e o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. A língua de sinais é uma língua espacial visual, existem muitas formas criativas de explorá-la. Configurações de mão, movimentos, expressões faciais, gramaticais, localizações, movimentos do corpo, espaço de sinalização, classificadores são alguns dos recursos discursivos que tal língua oferece para serem explorados durante o desenvolvimento da criança surda e que devem ser explorados para um processo de alfabetização com êxito, segundo Quadros 2007. Agora muito se fala sobre datilologia. O que é datilologia? Algumas pessoas acreditam, quando começam a aprender sobre Libras, que é só aprender os sinais do A, B, C, D, né, em Libras com as mãos, que daí você vai formando as palavrinhas. O que é a datilologia, né? É a comunicação através de sinais feitos com os dedos. Né? O alfabeto manual de surdos mudos, que se chama quirologia. Que você vai fazer, né? Por exemplo, ali tem um exemplo, o O, né? O E, o R, o T, perdão, era o C, e o O final. E ao contrário da datilologia, que é a soletração digital, tem do outro lado uma palavra, que é um sinal, né? Que a moça está fazendo o sinal de certo. Certo. Então, a datilologia é onde você pega e faz certo com os dedos, com as mãos, né? Faz sinalzinho por sinalzinho da letra. E o sinal da palavra é só um sinal. Então, datilologia é quando você fala uma palavra, letrinha por letrinha. E o sinal é só um sinal, ou às vezes até dois, que formam uma palavra.
Quais são os 5 parâmetros formativos da Libras, né? O que se forma? Como é que se formam as Libras? Então, a configuração das mãos, como você vai mexer as suas mãos, a configuração delas, o ponto local da articulação, que é esse espaço que você tem para fazer a articulação, onde você vai visualizar as mãos, né? Não dá para fazer fora do ângulo, porque daí você não vai conseguir visualizar, né? Como se fosse num quadradinho desse aqui. O movimento, o que você vai fazer, qual o movimento que você vai fazer, que vai formar o sinal, a orientação e a direcionalidade, ou seja, de um lado para o outro, de cima para baixo, de cima, perdão, de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro, e a expressão facial ou corporal, porque você vai fazer um sinal, a sua feição facial tem que acompanhar o sinal, né? Então, se você vai fazer um sinal de gordo, a minha feição acompanha o sinal. Quinta aula. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu tirar aqui. Aprendendo algumas palavras em Libras. Então, você tem a sua mão. Você faz um S. Olha só o S aqui. Agora, você vai fazer um sinal, porque essa é uma letra. A letra S. Agora, se eu for fazer aprender, porque existem sinais que são parecidos uns com os outros, inclusive iguais, né? Mas dependendo da localização, ele é um sinal diferente. Aí você tem que ver a constituição da frase. Então, ó, é um S, tá vendo? Aprender. Aprender. É na minha testa, estou aprendendo. Sábado é na minha boca. Ainda tem desodorante, ó. Que eu ergo o braço, desodorante, né? E também tem laranja, que é a cor laranja, também é na boca. Então, são sinais que são semelhantes. Você vai entender qual é o sinal que a pessoa está falando, dependendo da frase, da composição da frase, né? Sinais de direcionalidade. Então, ele fez o sinal de ir. Você pode também fazer com essa mão, ir, vir, subir, descer, subir, descer, acender, apagar, acender, apagar, abrir, fechar, abrir, fechar. E tem os movimentos, né? Que é os sinais de movimentos e sinais que são parados. Rir. Rir é um sinal que tem movimento, ó. Chorar. Aí você faz rir, sorrir. Chorar e uma cara, uma feição que dê a entender que você tá chorando. Conhecer. Você movimenta a mão. Ajoelhar. Em pé. Ajoelhar e em pé. Sentar. Vou até tirar o anel para ficar melhor para compreender o sinal. Agora vamos aprender algumas cores em Libras. O sinal de cores é assim. Até nós estamos vendo ali o sinal de cores. Laranja, como eu falei, é igual sábado, né? Aí o que vai diferenciar? Você vai fazer cor laranja, cor azul. Você faz um sinal de S e sai com ele em P. Azul, verde, amarelo, vermelho, branco, pode ser assim também, branco, marrom, preto.
Então, essa foi uma explicação da minha parte, né? Mas como nós estamos fazendo análise de um portal que realmente contém todo tipo de informação muito útil para nós vamos até o Inês para ver como que é o aprendizado lá, que inclusive até eu fiquei realmente surpresa com a quantidade de conteúdo de qualidade que pode nos ajudar no nosso dia a dia para que a gente possa aprender mais sobre Libras. Então, nós vamos para o portal do Inês para aprender então sobre cores. Vamos lá no portal do Inês. Estamos aqui no portal do Inês, né? Agora nós vamos aprender dentro da TV Inês, tem aulas prontas já, feitas para auxiliarem professores do país todo a poderem ensinar tanto alunos que não são surdos quanto os surdos a gramática em Libras, que é muito importante. Então nós vamos assistir agora sobre gramática no nível 1. Este programa foi produzido pelo Inês em 2005. Oi, meu nome é Marcos. Meu sinal é este e eu trabalho como professor de Libras no Inês. O Inês, vocês conhecem, é o principal centro de referência de pesquisas na área da surdez em todo o Brasil. Este vídeo tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas a respeito da Libras, tanto para pessoas ouvintes como surdas, para que aprendam e conheçam um pouco mais a respeito da Libras. Espero que vocês possam conhecer, aprender e se aprimorar na língua de sinais de forma clara e que possam futuramente se comunicar com as pessoas surdas, pois os surdos se comunicam através da língua de sinais. Língua esta que é usada pelo mundo. Os surdos se comunicam de uma forma clara para que todos possam compreender e entendê-los. Bem-vindos a esse mundo do conhecimento através deste vídeo. Desde que Yue fundou o Imperial Instituto de Surdos Mudos com autorização do imperador Dom Pedro II, a língua de sinais passou a fazer parte da educação dos indivíduos surdos, como forma de comunicação e expressão. No início, a língua de sinais teve sua origem na França, mas aos poucos ela foi se desenvolvendo e se adaptando à realidade do Brasil. Isso comprova então que a língua de sinais não é universal, mas ela possui pequenas semelhanças, variando tanto de estado para estado, dentro de um mesmo país, quanto de um país para o outro, com algumas semelhanças. Aos poucos, ela foi se desenvolvendo até que surgiu um homem chamado William Stuckel, professor da Universidade de Gallaudet nos Estados Unidos. Ele, ensinando e pesquisando, revolucionou a língua de sinais e mostrou que ela possuía regras gramaticais próprias. A partir daí, o mundo inteiro passou a aceitar a língua de sinais como uma língua. Anteriormente, eu já havia explicado que a língua de sinais não é universal. No Brasil, a Libras já foi oficialmente reconhecida como meio legal de comunicação e expressão das pessoas surdas.
Ela foi sancionada no dia 24 de abril de 2002, através da Lei número 10.436. Essa lei garante a aceitação da Libras pelo poder público. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você é o João? Ah, que bom, João. Meu sinal é esse. Eu gostaria de saber um pouco mais e me informaram que você é a pessoa certa, que conhece bem sobre a Libras, e eu gostaria que você me explicasse um pouco melhor. Claro, sente-se. Obrigada. Libras? Você poderia me ajudar explicando o que é Libras? Porque eu estou um pouco confusa e queria que você me explicasse um pouco mais claro, ok? Claro, eu posso te explicar o que é Libras. Eu sei que Libras é uma coisa que deixa muitas dúvidas, mas eu vou explicar tudo para você. Libras é a própria língua dos surdos. Ela tem seu próprio sinal, seu próprio meio de se comunicar, contendo gramática, regras, tudo na própria comunicação. A língua portuguesa é a língua das pessoas ouvintes. Para a comunicação, tem a sua própria gramática, sua estruturação e suas regras também. São duas línguas, entendeu? Ah, entendi. Então, sinais são gestos? Não, há uma diferença entre sinais e gestos. Vejamos alguns exemplos, que na verdade não são libras, são gestos e há uma grande diferença. Por exemplo, eu como pessoa ouvinte vou utilizar gestos e você vai utilizar libras, ok? Vamos lá. Mulher boa? Sim, esse é o sinal correto e eu fiz de forma como se fosse gesto. Outro. Namorar? Corretamente. Outro. Trabalho? Sim. Mais um. Grávida? Correto. Esses são os sinais corretos que os surdos utilizam. Eu fiz do mesmo modo que as pessoas ouvintes, em formas e gestos. Entendeu? É o alfabeto e os números. Ah, sim. F. F de flor. Combina perfeitamente. 4. Número 4. 4 de quarta-feira. Sim, correto. 4 de quarta-feira. Mas esse sinal eu não estou encontrando no alfabeto. Ah, agora encontrei para o sinal de amigo. Mas não deveria ser a letra A para o sinal de amigo? E o número 4 usado para conhecer? Não seria correto a letra C para conhecer? Eu não estou compreendendo. Esses tipos de sinais não estão encaixando com os outros. Você não está entendendo, mas eu vou te explicar. A língua de sinais tem suas regras, tem a sua gramática e deve-se respeitá-la. Isso que eu estou apresentando para você chama-se configuração, configuração das mãos, que não são compostas apenas pelas letras do alfabeto, nem tampouco somente pelos números. Na verdade, são diversas configurações. Eu vou pegar algum desses exemplos para trabalhar com você. São alguns tipos de sinais que vão estar dentro de um contexto também. Por exemplo, são 5 parâmetros que são utilizados na língua de sinais. O
O que são 5 parâmetros? O que é isso? Eu não entendi. Ah, veja bem. Os 5 parâmetros são da seguinte forma. Primeiro, a configuração, que você já pôde observar aqui. Configuração. Vou pegar um exemplo. Veja, essa configuração aqui. Já o segundo parâmetro é o ponto de articulação. Onde está localizado? Aqui. Ok? O terceiro parâmetro é o movimento. Essa forma aqui, como vai ser utilizado e qual vai ser a movimentação. O quarto parâmetro é a orientação. A forma adequada para se encaixar o sinal, certo? Chegamos no quinto parâmetro, que é a expressão facial e corporal. Vamos concluir o sinal correto. Veja dessa forma. Fácil, fácil. Agora vejamos uma outra configuração. Esta, por exemplo. A configuração é essa. O ponto de articulação é esse. Não sabemos ainda qual o certo. O movimento vai ser esse. A orientação, veremos qual o espaço correto. E a expressão facial e corporal está aqui, agora, desta forma. Esses 5 parâmetros devem estar todos dentro de uma mesma linha. Se você retirar algum deles, o sinal não vai sair de uma forma adequada. Precisam estar dentro de um contexto. O sinal vai sair assim, dessa forma, vai sair aleatoriamente. Os 5 parâmetros fazem parte da língua de sinais. Para sair correto, o sinal deve estar perfeito e ajudar no contexto da língua de sinais. Mas existem alguns sinais que são assim, rápidos, e outros que são um pouco devagar. Eu não entendo. Olha, temos a datilologia, que são os sinais devagar. E o sinal soletrado, que é uma forma de escrita um pouco mais rápido. Vejamos alguns exemplos de sinais rápidos e outros devagar. Bar. Bar? Isso seria o quê? O sinal soletrado. Eu fiz em datilologia. Mal. Mal? Sim. Legal. Legal? Então, é dessa forma rápida. E eu fiz um pouco mais devagar, um pouco mais arrumado. Entendi. Essa forma rápida é a forma que os surdos utilizam. Os surdos também utilizam uma forma devagar, só que com nomes diferentes. Entendeu? Entendi. Mas eu vejo alguns surdos que na hora de utilizarem os sinais, fazerem da seguinte forma: o carro bateu na árvore, tá certo? Não, está errado. Porque eles estão copiando a frase da língua portuguesa. A escrita está certa, mas existem regras que devem ser cumpridas para se transmitir em língua de sinais. Vejamos. O carro bateu na árvore. Essa é a frase correta na língua portuguesa, mas quando se transfere para a língua de sinais, veja sua regra, veja sua escritura. É dessa forma. Essa é a forma correta. Já existe o classificador, que diz que é o carro. Esse classificador já está inserido dentro da frase, dentro do contexto da frase, da estrutura que vai ser falada. Não precisa passar a frase em português para o sinal e sim utilizar o classificador. Outra: o carro caiu.
Realmente, cair é uma frase que o surdo conhece, mas ela não deve ser usada dentro de sua estrutura por diversas formas. Vejamos alguns exemplos. O carro caiu. Vejamos qual a parte do classificador. Não é assim. Tem sua regra gramatical, tem sua própria estrutura. Agora veja em língua de sinais o termo correto. Esse seria o correto, usando o classificador. O surdo utiliza dessa forma, entendeu? E o classificador é utilizado para pessoas, objetos e animais. Certo? Então, por exemplo, uma frase com animais. O cachorro mordeu. A frase certa seria assim para o português. Vejamos bem, quando vai se arrumar na estrutura do classificador, o cachorro, em português, mordeu. Aqui, você está pegando a frase da língua portuguesa. Agora, em língua de sinais, utilizando o classificador, seria assim, entendeu? Essa é a forma correta de usar. Agora, para pessoas. Correr. A pessoa correu. Se fosse observar a frase, a pessoa correndo ou a pessoa correu para ir a algum lugar, não é assim dessa forma. Não entra no contexto. Por isso que a frase é correta para o português, mas só que é diferente para os sinais. Ou seja, de forma diferente para os sinais. Vejamos. O papel caiu. O papel caiu. Cair. Não é a forma correta. O papel caiu. É dessa forma. Olha o classificador. O principal é verificar o contexto que está sendo usado com a estrutura da frase e encaixá-la de forma correta. Não apenas se fixar na língua portuguesa. Tem sua regra? Tem sua estrutura? Sim, mas tem que ter também a regra em língua de sinais. Poxa, obrigada, João, pela explicação que você me deu aqui. Eu entendi claramente o que você falou e eu gostaria de marcar com você mais um encontro. Um outro dia, quem sabe. Tudo bem, estou feliz por ter te ajudado e também por sentir que você ficou preocupada e interessada em aprender. Te ensinei e sei que você desenvolveu, mas vou te emprestar um livro sobre Libras. Você quer? Mas espera aí, eu vou te dar esse livro e eu quero que você, quando encontrar com outros surdos, explique também o que você aprendeu aqui, ok? Ok. Obrigada. Tchau. Tchau! Vocês entenderam? A Libras é a língua natural dos surdos. E tem sua regra e gramática própria, meio pelo qual o surdo pode se comunicar. Sinais são diferentes de gestos. Os gestos são um meio pelo qual as pessoas ouvintes se comunicam, mas há uma troca entre ouvintes e surdos. Por exemplo, caneta. É este o sinal que os surdos utilizam. Já os ouvintes utilizam desta forma. Outro. Falar. Os ouvintes utilizam este gesto. Já os surdos usam este sinal. Existem também os 5 parâmetros que identificamos no vídeo. O primeiro é a configuração das mãos, que é a forma das mãos. Por exemplo, namorar, cola. Temos diversos. Este, para prótese, para dentadura. São vários. O segundo é o ponto de articulação.
Esse ponto de articulação vai ser aonde você vai colocar esse sinal, aonde vai fazer o sinal. Por exemplo, esquecer aqui na testa, educado aqui no braço. Nós temos vários lugares que podemos fazer sinais, próximo do corpo ou afastado, também que podem ultrapassar a altura da cabeça e abaixo da cintura. Acima da cabeça, por exemplo, temos o sinal de México. Abaixo, o sinal de calça. E temos também o espaço neutro. Por exemplo, trabalhar, brincar, namorar. Mas o ponto de articulação pode ser feito tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Por exemplo, educado nos braços com a mão direita e com a mão esquerda, e esquecer na testa com a mão direita e com a mão esquerda. O terceiro é o movimento que será dado para esse sinal. Depende. Tem sinal que precisa de movimento, outros não. Por exemplo, namorar. Tem um movimento. Temos também outro. Trabalho. Tem um movimento. Alguns sinais não precisam necessariamente de movimento. Esse, por exemplo, ajoelhar, não precisa necessariamente de movimento. Também para triste, a expressão facial de triste não é necessário movimento. O quarto parâmetro é a orientação, onde você vai utilizar a forma que vai ser dada a esse sinal. Por exemplo, ele sobe e desce. Temos também um outro. Educado. Ele move de cima para baixo. Não pode ser feita de forma contrária. Esquecer. Tem que ser feita a orientação de forma correta. Então existe uma regra para o sinal. O quinto são as expressões faciais e corporais, que serão inseridas no sinal. Vejamos as expressões adequadas. Triste. Você não pode fazer o sinal de triste com um sorriso no rosto. A expressão facial vai dizer tudo, e é importante para o surdo identificar o sinal. Ele mostra o sentimento de acordo com a estruturação de sua frase. E o corpo também movimenta. Pedalar dessa forma. Correr. Pular. Entendeu? Temos alguns sinais que são feitos pelo corpo e outros com a expressão facial. E a expressão facial e corporal juntas. Entendeu? Jogou-se uma bomba. Explodiu uma bomba. Utilizou-se a expressão corporal e facial também. Nós já conhecemos agora os 5 parâmetros. Vocês acham que termina por aí? Não. Existe também a datilologia. É quando fazemos o sinal de forma devagar, com um pouco mais de calma. Como as crianças surdas, as pessoas adultas ou ouvintes que aprenderam os sinais de forma diferente do intérprete.
Essas pessoas que aprendem, por exemplo, a palavra nunca, a palavra nunca foi feita de uma forma muito calma. Ou até mesmo pizza, que foi escrita de uma forma muito calma. Agora, sinal soletrado é um pouco mais rápido e diferente. É o meio pelo qual o surdo utiliza e também os intérpretes. Veja só. Nunca. Pizza. Antes eu fiz de uma forma devagar, agora já foi mais rápido. Esse é o sinal soletrado que o próprio surdo utiliza. Temos também o classificador. Classificadores são elementos visuais que auxiliam a identificar pessoas, objetos, animais e verbos. Vejamos, para pessoas. Isso é a identificação de uma pessoa. Isso é uma pessoa. Agora, para animais. Assim, dessa forma, cachorro é dessa forma. Vocês viram como foi mostrado no vídeo? Agora, para objetos. Para uma forma redonda, temos o copo. O copo derramou. Esse derramou já está dizendo tudo. Agora, para verbos. Vejamos de uma forma diferente. Andar é para pessoa. Andar para carro é dessa forma. Seria assim. Mas pode-se dizer, uma pessoa pulou. Nós adequamos o verbo para o classificador. Então, existem várias regras para isso. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a língua de sinais e que no futuro você possa aprender mais e mais, se aprofundar e ter um bom conhecimento, melhorando assim seu desempenho em língua de sinais. Bom aprendizado para você e até lá! Deixa eu passar a legenda para vocês verem quem produziu o vídeo, né? Dá o devido valor à equipe de produção, né? A TV Inês, os intérpretes, linguistas que fizeram todo o conteúdo. Então seria isso. Agora vamos para outro
vídeo que vai nos ajudar também. Vamos voltando lá para nossa aula, né? Agora nós aprendemos sobre as cores. Então, agora nós vamos ver uma parte só sobre aprendizado em cores, também da TV Inês, né? Nós já vimos a minha parte, mas vamos ver um pouco do aprendizado em cores com a TV Inês também. Olá! Hoje, nossa aula de Libras está muito colorida. É que o tema do programa é cor, sinal, cor. Vamos conhecer os sinais de diversas cores com a ajuda da natureza e também com a ajuda da arte. Por exemplo, estas obras da exposição Ursos de Berlim. São 141 ursos. Cada urso criado por um artista diferente, representando o seu país de origem. Esta exposição está aqui, no Rio, em homenagem ao ano da Alemanha no Brasil. As cores são percepções visuais que captamos em nossas retinas a partir da luz. As chamadas cores primárias, as cores básicas, são as mais fáceis de reconhecer. São elas: amarelo, sinal amarelo, vermelho, sinal vermelho, azul, sinal azul. Essas três cores estão muito presentes na natureza e por isso vários pintores utilizaram em suas obras. Era o caso do Renascimento, movimento artístico que surgiu no fim do século XIV e foi até o século XVI, com artistas famosos como Leonardo da Vinci, e o artista Michelangelo. Meu amigo, o que você vai pintar hoje? Estou pensando se faço uma paisagem de Florença, na Itália, ou uma que lembre os mestres holandeses. Eu prefiro pintar retratos de pessoas, como o que Da Vinci fez, da Mona Lisa. Vamos? O Renascimento aconteceu em vários lugares da Europa e ficou famoso
principalmente em cidades como Florença e Veneza, na Itália, e também na Holanda. As pinturas eram detalhadas e com muitas cores complexas, como as que são a mistura de cores primárias. São as cores secundárias. Entre elas, o verde, sinal verde, que é a mistura do azul com o amarelo, verde, e também o roxo, sinal roxo, mistura o vermelho com o azul, roxo, e o laranja, sinal laranja, mistura do vermelho com o amarelo, laranja. Tive uma ideia para um quadro. Farei um lago, onde vou usar vários tons de azul e verde. Azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro. Assim como vemos na natureza. Mas você está se esquecendo de usar a luz do sol que ilumina o lago. A tendência agora é usar a luz do sol. É verdade, né? Renato e Áureo estão interpretando os pintores impressionistas que surgiram no fim do século XIX, na França. Eles também usavam misturas e cores primárias, mas seus quadros eram mais luminosos e com a sensação de movimento mais forte do que os quadros de épocas anteriores. Nesse grupo de pintores célebres impressionistas estão personalidades como Monet e Renoir, muito famosos. Estou sem ideias para um novo quadro. Ah, já sei. Por que não pintamos uma lata de sopa? Lata de sopa? Isso não é arte. Ah, claro que é arte. É pop art. É mesmo, legal. Viu? Viu? Perfeito. Pois é. Em meados do século XX, pintores começaram a retratar pessoas, objetos, marcas e símbolos da cultura pop. Por exemplo, a lata de sopa pintada é uma das obras mais famosas da cultura pop art.
feita por Andy Warhol. Um dos expoentes desse movimento. A pop art se consagrou nos Estados Unidos e traz as cores vibrantes como, por exemplo, tons mais fortes de rosa, sinal rosa, como o rosa choque. O azul, turquesa, que brilha muito, e também a cor lilás, sinal lilás, que é um roxo mais claro. E o vinho, sinal vinho, vermelho bem escuro, da cor da minha bebida favorita. Que legal! Vou te mostrar uma coisa. Eu mesmo que fiz esse grafite. Bacana! O aniversário do meu filho está chegando e eu vou dar de presente a ele. Presente criativo. Meu filho adora grafite. Vou copiar este para uma tela. Legal! Chegamos agora no grafite. Tão comum na nossa época. Os grafiteiros usam muitas cores que eu descrevi. E também algumas cores simples. O preto, sinal preto, branco, sinal branco, cinza, sinal cinza, que é a mistura de preto com branco. Cinza. E também o bege, sinal bege. E marrom, sinal marrom. Mistura de preto com amarelo, ou de preto com laranja, marrom. Também são usadas cores metálicas, como o dourado, sinal dourado. Prateado, sinal prateado. E bronze,
sinal, bronze. Então, vamos relembrar os sinais de cores que aprendemos hoje. Amarelo, vermelho, azul, verde, roxo, laranja, rosa, rosa choque, azul turquesa, lilás, vinho, preto, branco, cinza, bege, marrom, dourado, prateado, bronze. As cores são importantes para a arte, mas também estão presentes em símbolos, como bandeiras e nas pinturas dos índios. Também são usadas na cromoterapia. Tratamento de doenças. Por isso, é tão necessário aprender os sinais das cores. E aí, gostaram da aula de hoje? E gostaram dos nossos artistas? Eu adorei. Até a próxima aula. Tchau! Aula ótima do professor Everaldo Ferreira, né? Muito boa. E atrás os cenários também, que lindos, né? Vamos ver todo mundo que participou dessa aula de Libras, né? Hoje também nós vamos dar uma olhada no YouTube em alguns vídeos que mostram sobre o Instituto Inês e algumas pessoas que também, pessoas surdas, que se apropriaram muito bem da gramática e conseguiram ser bons profissionais utilizando a Libras. Vamos voltar aqui e dar uma olhadinha, porque eu quero mostrar para vocês a grande quantidade de material que temos aqui. Esse professor, ele tem diversas áreas onde ele nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a aula de Libras, né? Tem outros professores aqui também, né? Mas o professor Everaldo Ferreira é o que está na maioria dos vídeos. E nós iremos olhar outros vídeos aqui que ele, nas outras aulas, que nós temos ainda a aula 6 e 7, nós teremos muito aprendizado. Mas aqui existem uma série de aprendizados muito interessantes. Vocês podem notar aqui, ó, que temos utensílios de cozinha, restaurante, comidas típicas, doces típicos, né? Sinalização de ruas. Aqui, ó, nós podemos ir para o 2 também, onde temos uma imensidão de material para auxiliar, né, no aprendizado de eletrodomésticos, brinquedos, móveis. Aula de Libras parte 2, que nós vamos ver também. Circo, folclore, natureza, países, que é bem interessante, casas e cômodos. Então, vamos dar uma olhada na aula de Libras parte 2, que também fala sobre a gramática.
Hoje, na nossa aula de Libras, vamos dar a volta ao mundo e conhecer o vocabulário dos países dos seguintes continentes: África, sinal. África. Ásia, sinal. Ásia. Oceania, sinal. Oceania. Vamos viajar? Vamos começar com a África. No continente africano, existem muitos países que, assim como o Brasil, falam português. Mas sua língua de sinais é diferente da nossa. Por exemplo, Moçambique. Lá, sinal, Moçambique. Aqui no Brasil, sinal, Moçambique. Angola. Lá, sinal, Angola. Aqui, sinal, Angola. Cabo Verde. Lá, sinal, Cabo Verde. Aqui, sinal, Cabo Verde. São Tomé e Príncipe. Lá e aqui, o sinal é o mesmo. São Tomé e Príncipe. Guiné-Bissau. Lá e aqui, sinal, Guiné-Bissau. Todos esses são países que têm litoral. A África tem, ao todo, 54 países. E além das nações que falam português, existem várias outras bem conhecidas, como Senegal, lá e aqui, o sinal é igual, Senegal. Egito, lá, sinal, Egito. Aqui, sinal, Egito. Terra dos faraós e pirâmides. Quem não lembra de Camarões? Lá, sinal, Camarões. Aqui, sinal, Camarões. Velho conhecido do nosso Brasil nas Copas do Mundo. Também não dá para esquecer a África do Sul. Lá, sinal, África do Sul. Aqui, sinal, África do Sul. Onde nasceu um líder muito importante para o mundo.
Nelson Mandela. Da África, vamos para o Oriente Médio. É uma parte do mundo onde há muitos conflitos religiosos, mas também muita cultura secular. Alguns países têm conflito e com problemas internos sempre aparecem nos noticiários. É o caso do Iraque. Lá, sinal Iraque. Aqui, sinal Iraque. Da Síria, lá, sinal Síria. Aqui, sinal Síria. Do Irã, lá, sinal Irã. Aqui, sinal Irã. São países onde a maioria da população é muçulmana. Outro país que sempre está nas notícias é Israel. Lá, sinal Israel. Aqui, sinal Israel. Que tem, em sua maioria, habitantes judeus. E agora, vamos para outra parte da Ásia, começando pela Índia. Lá, sinal Índia. Aqui, sinal Índia. Que atrai turistas do mundo inteiro interessados na religião hindu. E na yoga. Uma curiosidade é que a Índia tem uma das maiores produções de cinema do mundo, conhecida como Bollywood, que produz muitos musicais. No Sudeste Asiático, existem vários países paradisíacos, com muitas belezas naturais e templos budistas. A Tailândia, lá, sinal Tailândia. Aqui, sinal Tailândia. No Vietnã, lá e aqui tem o mesmo sinal Vietnã. São alguns deles que atraem mochileiros do mundo todo. Já deu para ver que na Ásia as culturas são bem diferentes, não é? Chegamos ao Extremo Oriente. Por lá, os países mais conhecidos são a Coreia do Norte, lá, sinal Coreia do Norte, aqui, sinal Coreia do Norte. A Coreia do Sul,
sinal, Coreia do Sul. Aqui, sinal, Coreia do Sul. A China, lá, sinal, China. Aqui, sinal, China. E o Japão, lá, sinal, Japão. Aqui, sinal, Japão. Cuja cultura se tornou conhecida a partir do início do século XX, com a chegada dos imigrantes no Brasil. E a China está cada vez mais presente por aqui também. Eu adoro tanto a comida chinesa quanto a japonesa. E você? Finalizamos nossa volta ao mundo bem longe, na Oceania. Se você gosta de aventura, lá é o seu lugar. Tanto a Nova Zelândia, lá e aqui, sinal Nova Zelândia. Quanto a Austrália, lá, sinal Austrália. Aqui, sinal Austrália. São países conhecidos por amantes de esportes radicais. Você teria coragem de pular de bungee jump? E é isso. É um homem amarrado por uma corda elástica. Adoro vários esportes, mas nesse caso, acho que ficaria só admirando depois dessa longa viagem de mais de 4 horas até a Austrália, estamos de volta ao Brasil. Vamos relembrar alguns países que visitamos hoje. Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Senegal, Egito, Camarões, África do Sul, Iraque, Síria, Irã, Israel, Índia, Tailândia, Vietnã, Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Japão, Nova Zelândia, Austrália, África, Ásia, Oceania. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem. Lembre-se, para rever este e outros programas, é só acessar o site da TV Ines. Tchau!
Então, vamos continuar aprendendo com o professor Everaldo. Vamos encontrar aqui outra aula que ele bem interessante com continuação nas palavras. Vamos continuar aqui para ver. Existe uma infinidade de material, né? Vamos ver aqui a família, que é bem interessante. Precisa muito desses sinais, né? Olá, tudo bem? Aula de Libras. Vocês vão aprender Libras usando só os sinais? Não. Também aprendem com frases, verbos, ações, classificadores, expressão corporal e movimentos. A Libras é fácil para surdos e ouvintes. Atenção aos sinais. O tema é família. Sinal, família. Um adulto. Forte. Bonito. Homem. Sinal, homem. Uma adulta. Bela. Bonita. Mulher. Sinal, mulher. Então, eles começaram a se encontrar, a se olhar, a se paquerar. Sinal, paquerar. Com o tempo, depois se beijaram, namoraram. Sinal, namorar, namorados. Depois se casaram. Sinal, casar, casados. Prepararam as malas com as roupas para viajar. Sinal, viajar. De lua, de mel. Sinal, lua de mel. Ficaram lá um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E quando voltaram, ela já ficou grávida. Sinal, grávida. E aí? A barriga foi crescendo, crescendo. Foram se passando os meses. Foi crescendo. E com 9 meses, nasceu. Nasceu. Sinal, nascer. Fofinho, bonitinho. Um menino. Este é o bebê. Ela e ele. O que ele é? Filho. Sinal, filho. Ele e ela. O que ela é dele? Sinal, mãe. Sinal, mãe.
Então vieram dois velhinhos para visitar. Sinal, visitar. Vieram ver o bebê. São os avós. Sinal, avós. O vovô gosta de pegar o bebê no colo. Conversar. Contar histórias. O que o bebê é deles? Neto. Com o tempo, o filho cresceu. E a mulher apareceu de novo grávida. Nasceu outro bebê. Bonitinha, fofinha. Uma menina, fofinha. De lacinho e brinquinho. O que a criança é dela? Sinal, irmão. O que a bebê é da criança? Sinal, irmã. Irmã. Então, juntos, as três gerações. Avô, avó, pai, mãe, irmão, irmã. Formam uma linda família feliz. Sinal, feliz. A família. Vocês aprenderam os sinais e o vocabulário de família em Libras. Até a próxima aula de Libras. Tchau. Então, vamos dar uma olhadinha na próxima aula de Libras. Essa foi muito útil, né? Agora vamos ver algumas aulas aqui diferentes, com outras palavras. Olá! Hoje, na aula de Libras, vamos aprender as palavras e as histórias dos objetos que usamos para cozinhar, cortar, servir os alimentos. Eles são os utensílios de cozinha. Sinal, utensílios de cozinha. Os primeiros utensílios domésticos eram de barro e começaram a ser construídos na pré-história. Eles serviram para carregar líquidos e cozinhar alimentos. Assim foram criadas as panelas. Sinal, panela. E jarras. Sinal, jarra. Quando os homens começaram a fabricar instrumentos metálicos, surgiu a faca. Sinal,
Faca. Com múltiplas funções, sendo usada para a caça, a guerra e para o preparo dos alimentos. As colheres, sinal colher, já eram utilizadas no Egito Antigo e na Grécia. Quem tinha recursos possuía uma colher de prata, que era levada para todos os lugares. Há mais de 2.500 anos, os chineses já usavam o hashi, sinal hashi. Aqueles 2 palitinhos para se alimentar. Mas, na Europa, mesmo com a existência das colheres, a maioria dos alimentos era consumida com as mãos. Só na Idade Média é que começaram a ser usados os garfos, sinal garfo. Também são utensílios muito antigos os pratos, sinal prato. As xícaras, sinal xícara. E os copos, sinal copo ou copo. Antigamente, esses utensílios só eram lavados em ocasiões especiais. Nossos padrões de higiene melhoraram e hoje lavamos sempre a louça. E para secá-la, usamos o escorredor de louça. Que surgiu em 1944, graças à ideia de uma dona de casa na Finlândia que não aguentava mais ter que secar tudo com os panos. Com o tempo, as formas de servir se sofisticaram e foram criados utensílios próprios para cada tipo de prato, como a concha, sinal concha, que usamos para servir o feijão e a sopa. E para pegar massas e saladas, temos o pegador, sinal pegador. Os abridores de latas, sinal abridor de latas, servem também para abrir garrafas. Para abrir o vinho e outras garrafas com rolha,
saca-rolhas. Sinal, saca-rolhas. Já a tesoura, sinal, tesoura, serve para abrir as embalagens plásticas e também para desossar frangos. Existem utensílios que são indispensáveis na preparação de algumas comidas. É o caso do ralador. Sinal, ralador. Da peneira. Sinal, peneira. Do pilão. Sinal, pilão. E do espremedor. Sinal, espremedor. E para preparar massas, bolos e doces, temos o rolo de massa. Sinal, rolo de massa. O pincel. Sinal, pincel. E a forma de bolo. Sinal, forma de bolo. Entre outros. Bolo é uma delícia. Ainda mais com cobertura. E passamos usando a espátula. Sinal, espátula. E quando está tudo pronto, é só servir numa bandeja. Sinal, bandeja. Vamos conferir os sinais que aprendemos na aula de hoje. Panela, jarra, faca, colher, hashi, garfo, prato, xícara, copo ou copo, concha, pegador, saca-rolhas, tesoura, abridor de latas, ralador, espremedor, pilão, rolo de massa, pincel, peneira, forma de bolo, espátula, bandeja. Para vocês decorarem os sinais, é necessário praticar. Por exemplo, na cozinha, se você vir uma panela, aproveite e faça o sinal de panela.
Assim, você vai decorar. Lá existem vários utensílios. Aproveite para usar os sinais. Vá praticando até adquirir a precisão. Até a próxima aula. Tchau! O professor Everaldo tem toda a razão. Nós temos que praticar os sinais para conseguir lembrar. Se nós conseguirmos conversar com os surdos, aí nós gravamos o que a gente aprende. Se a gente não usa a linguagem, fica difícil de gravar. Vamos então para outra aula. Agora de doces típicos. Olá! Hoje eu vou sair da dieta. O nosso programa está muito saboroso. E sabe por quê? E o vocabulário hoje é de doces típicos. Sinal, doce típico. Que delícia! Delícia! Agora eu começo explicando doces que vemos em festas no Brasil inteiro. Por exemplo, em festas de aniversário, normalmente comemos bolo. Sinal, bolo. Ou bolo. E também torta. Sinal, torta. Algumas pessoas oferecem também um pavê. Sinal, pavê. Que é feito em camadas e é gelado. Delícia! E também temos os docinhos. Brigadeiro, sinal, brigadeiro, beijinho de coco, sinal, beijinho de coco. Ambos famosos no Brasil inteiro. Mas temos outro, que é o cajuzinho. Sinal, cajuzinho. Mais comum no sul, sudeste e centro-oeste. Tudo uma delícia. Adoro! O cajuzinho é um doce feito de amendoim. Existem vários doces feitos com esse ingrediente. Vejam dois deles. Paçoca, sinal, paçoca. Mais comum em Minas e São Paulo
de moleque. Sinal, pé de moleque. Que veio da Espanha e Portugal. Outro ingrediente muito usado na confeitaria brasileira é o coco. Com essa fruta fazemos o manjar. Sinal, manjar. A cocada. Sinal, cocada. Ambos comuns no Brasil todo. E também temos o cuscuz de tapioca. Sinal, cuscuz. Que nasceu na Bahia. Outro ingrediente fundamental na nossa culinária é o ovo. Nós temos muitos doces feitos com ovos, por influência da colonização portuguesa. É o caso do quindim. Sinal, quindim. Do suspiro. Sinal, suspiro. E do chuvisco. Sinal, chuvisco. Doce típico da cidade de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Também costumamos usar cereais no preparo de doces, como o arroz e o milho. Por exemplo, já provou arroz doce? Sinal, arroz doce. Ele é uma sobremesa que existe no mundo inteiro, da América até a Ásia. É diferente da pamonha. Sinal, pamonha. Que tem origem aqui mesmo. É indígena e feita com milho. Um ingrediente que está presente na maioria dos doces é o açúcar. Sinal, açúcar. Repare que o sinal de doce é o mesmo sinal de açúcar. Doce e açúcar são iguais. O açúcar vem da cana-de-açúcar. E a forma mais saudável dele é o açúcar mascavo. A cana também é a base de dois doces: a rapadura, sinal rapadura, que é muito consumida no Nordeste, e o melado,
é uma espécie de cauda. Os dois são muito calóricos, mas também são muito saudáveis, porque têm vitaminas e sais minerais. O melado lembra um pouco o mel, sinal mel. Só que tem um sabor mais forte. Bom, vamos. Já deu vontade de comer um doce, né? Agora que nós aprendemos com o professor Everaldo alguns doces típicos, vamos aprender mais um pouco. Nós vimos doces típicos, agora vamos ver comidas típicas. Perdão, esse vídeo não está rodando, vamos ver outro. Vamos ver dos restaurantes, então. Oi, tudo bem? Já escolhi sim. Esse aqui. Ok. Olá, tudo bem? Vocês já sabem qual é o tema da aula de hoje? O tema é restaurante. Sinal, restaurante. Alguns sinais de restaurante
Eu já ensinei na aula sobre utensílios de cozinha, como, por exemplo, garfo, faca, prato. Então, você pode rever esse vocabulário no nosso site ou aplicativo. Mas hoje, vou mostrar outros sinais importantes de alimentação. Vamos lá? Obrigado. Obrigado. Ah, que hora mais feliz a hora do almoço. Sinal, almoço. Hoje em dia, existem vários aplicativos na internet em que você pode fazer seu pedido. Sinal, pedido. Ou pedido. Não precisa pedir ajuda para alguém ligar para você. Nós mesmos, os surdos, podemos fazer o pedido. Mas é importante lembrar, às vezes, os pedidos têm taxa de entrega. E o que é essa taxa? É quando pedimos algo e precisamos pagar algo a mais para receber o produto em casa. Obrigado. A minha bebida. Sinal, bebida. Já chegou. E enquanto eu espero o prato, aproveito para comer minha entrada. Que veio com pão, biscoito e manteiga. Uma delícia. Existem vários tipos de restaurante. Por exemplo, restaurante de comida a quilo, sinal, comida a quilo, onde você se serve e paga pelo peso. Também existem os restaurantes que servem prato feito, sinal, prato feito, ou prato feito. Também existem os restaurantes com buffet. Em que você paga um preço fixo para comer o que quiser. É parecido com o rodízio. Sinal, rodízio. Que pode ser de vários tipos. De massa, de carne, de pizza, entre outros. Mas hoje eu não estou em nenhum desses. Eu preferi um restaurante à la carte. Sinal, à la carte. No qual você escolhe um prato no cardápio. Sinal, cardápio. Repararam? É o mesmo sinal.
Vocês querem? Minha comida chegou. Delícia. Estão servidos? Gostaria de ver o cardápio de sobremesas. Não entendo. Não entendeu? Sobremesa. Obrigado. Esse aqui. Viram o sinal? Sobremesa? Sabem como se chama este profissional? É o garçom. Sinal, garçom. Alguns restaurantes mais refinados têm também o maître. Que é um profissional que coordena os pedidos e o atendimento. Também existe o sommelier, que é um especialista em vinhos. Por exemplo, pode recomendar um vinho para combinar com o seu prato. E há também o chefe. Sinal, chefe. Que cria as receitas. Todas essas palavras vêm do idioma francês. Isso porque a França influenciou o mundo todo com sua gastronomia. Por isso são tantas palavras nessa língua. Hoje eu caprichei na sobremesa. Estou feliz. E depois também vou tomar um café. Sinal, café. Eu tomo café a qualquer hora. No café da manhã. Sinal. Café da manhã. No almoço.